Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 31 de julho, último dia do mês de julho, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de matemática. Para isso, a prof convida vocês para estarem abrindo a apostila na página 138. Na página 138, nós vamos continuar aprendendo sobre resolução de problemas, né? Vocês se lembram que nós já trabalhamos várias atividades em que nós tínhamos que ler aquela situação problema, né? Retirar os dados daquela situação para nós chegarmos a uma solução, a um resultado, né? E que muitas vezes existem várias estratégias ou às vezes apenas uma. Mas para nós sabermos qual estratégia a ser usada, nós precisamos ler o probleminha com muita atenção para nós extrairmos todos os dados daquele problema. Então vamos aprender um pouquinho mais. Resolução de problemas. Aqui nós temos duas imagens. Vamos ver na primeira imagem o que a menininha está pensando, está falando. Este livro custa R$12. Eu gostaria de comprar mais um de R$8. Tenho R$20. Será que dá para comprar os dois? Essa bela menina está nos dizendo que ela tem R$20 e ela gostaria de comprar um livro que custa 12 e mais um outro que custa 8. Será que os R$20 que ela tem dá para comprar os dois livros? Vamos analisar a segunda imagem agora. Esse menino aqui está dizendo: você sabia que pedalamos 3 quilômetros de casa à escola? E esse outro: nossa, então de segunda a sexta, para ir e voltar da escola, quantos quilômetros nós pedalamos? Então agora eu pergunto a vocês, essas situações que nós acabamos de ler, elas podem ser consideradas problemas? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque situações problemas são desafios. Os probleminhas, eles nos desafiam a encontrar uma solução, nos desafiam a chegar a um resultado. Por quê? Porque eles nos trazem informações, né? Mas não tem a resposta. Nós precisamos chegar às respostas, ou à resposta. Então, cada uma dessas frases ou dessas perguntas são situações, problemas, porque elas não nos trazem uma resposta pronta. Elas nos desafiam a pensar, a chegar a um resultado, a uma solução, né? E agora eu pergunto o seguinte: é possível encontrar uma solução para essas duas situações? Sim, né? Com os dados que nós temos nas duas situações, nós podemos chegar a uma resposta, né? No caso aqui da menininha, que tem um livro, que ela tem R$20, gostaria de comprar um livro de 12 mais um de 8, 12 mais 8 dá quanto? Os R$20 dela é suficiente para comprar? Sim. Aqui, você sabia que pedalamos 3 quilômetros de casa até a escola? Nossa, então de segunda a sexta, para ir e voltar da escola, quantos quilômetros nós pedalamos?
nós podemos calcular, nós podemos chegar a uma resposta. Então, nas duas situações, nós conseguimos solucionar, né? Agora vamos para a página seguinte, resolvendo problemas. Você resolveu diversas situações problema ao longo desse caderno. E neste último módulo, vamos retomá-la para que você amplie seu repertório de estratégias de resolução. Então, vamos relembrar o que nós já estudamos. Para resolver problemas, você deve ler o texto com atenção, verificar se conhece todas as palavras do contexto, identificar e grifar os dados, se houver, né? E a pergunta do problema, criar uma estratégia para resolvê-lo, ler novamente o texto para verificar se a sua estratégia de resolução pode funcionar e escrever a resposta. Então, vamos lá. Muitos problemas não possuem dados numéricos, mas há informações que ajudam a planejar uma estratégia para encontrar uma solução. Vamos aprender um pouco mais fazendo exercícios? Vamos lá. Resolva os problemas e deixe as suas estratégias registradas. Questão número 1. Teresa mora com a mãe, o pai, 2 irmãs e 2 cachorros. Eles moram na rua Dálmata, número 14. O cachorro peludo tem 5 anos e o lisinho 7. Entre pessoas e cachorros, quantos moradores há na casa? Vamos analisar todos os dados, né? Teresa é uma moradora e ela mora com quem? Com a mãe. Então, vamos grifar os dados para nos auxiliar a chegar no resultado final? Vamos lá, então. Então, vamos grifar. Teresa, mãe, pai, 2 irmãs e 2 cachorros. Muito bem. Aqui fala a idade dos cachorros. Isso importa para nós? Não, porque a pergunta do problema é: quantos moradores há na casa? Não está perguntando a idade dos cachorros. Então, o que importa para nós é o quê? Quantos moradores há na casa? Está dizendo aqui quem que mora na casa? Teresa, mãe, pai, 2 irmãs e 2 cachorros. Então, quantos moradores há na casa? Daí vocês vão registrar aqui como que vocês pensaram. Então, aqui nesse espaço, vocês vão registrar a estratégia de vocês. Se vocês preferirem escrever Teresa mais mãe mais pai mais 2 irmãs mais 2 cachorros igual, daí escrevam o total ou contando aqui, tá? 1 mais 1 mais 1 ou já direto, cálculo mental, tá? Aqui vocês vão registrar a estratégia que vocês preferirem, tá? Lembrando que tem que escrever a resposta. Qual que é a pergunta do problema? Quantos moradores há na casa? Então, nós precisamos escrever nessa linha: há tantos moradores, tá bom? Agora, na página 140, exercício 2, veja o quadro que Karine e Vitória estão preenchendo com os ingredientes para fazer um bolo, 2 bolos e 3 bolos de chocolate. Letra A. Complete a terceira e a quarta colunas com os dados que estão faltando. Vamos lá? Então, nesse quadro, nós temos todos os ingredientes que são necessários para que façamos um bolo, para a receita de um bolo de chocolate, certo? Aqui estão os ingredientes. Nessa primeira coluna, a quantidade de ingredientes para um bolo.
na segunda coluna, quantidade para 2 bolos e aqui para 3 bolos, tá? Eu vou fazer o primeiro com vocês e os outros vocês vão fazerem. Vão pensarem, tá? E vão fazerem. Vamos lá. Primeiro ingrediente, farinha de trigo. Quantidade para um bolo. Para um bolo de chocolate são necessárias 3 xícaras de farinha de trigo. E para 2 bolos, quantas xícaras eu vou precisar de farinha? Eu vou precisar de 3 mais 3. Quanto que é 3 mais 3? 6. 6 xícaras. Muito bem. E para 3 bolos? 3 mais 3 mais 3. Qual que é o valor? 9. Muito bem. E assim vocês vão fazer com os ovos, o fermento, o açúcar, o leite e o achocolatado. Tá bom? Na letra B, para deixar o bolo ainda mais gostoso, que ingrediente você acrescentaria? E qual é a quantidade que você usaria dele para 1, para 2 e para 3 bolos? Então, aqui vocês vão escolher o ingrediente que vocês poderiam acrescentar a essa receita de bolo de chocolate, tá? Sugestão, por exemplo, ovo maltine. Se fosse a meu gosto, eu acrescentaria coco ralado. Muito bem. Então, como que uma sugestão para vocês entenderem como que será esse cálculo. Por exemplo, eu escolhi o ingrediente a mais seria coco ralado. Eu vou escrever aqui coco ralado e daí aqui embaixo, para um bolo, 2 colheres. Para 2 bolos, 4 colheres de coco ralado. E para 3 bolos, 6 colheres de coco ralado, tá? Daí vocês escolham o ingrediente e as quantidades, lembrando de separar para 1, para 2 e para 3 bolos. Agora vamos para a página 141. Olhem esses sapos! Nossa, nós vamos estudar sobre sapos na aula de matemática? Vamos ver então. Exercício 3. Leia o texto e responda às questões. No domingo, a família Silva foi ao Instituto de Biologia da cidade aberto à visitação. Rafael e Sônia são pais de Carol, Lívia, Arthur e Manuel. No instituto, eles puderam conhecer algumas espécies de animais e aprender bastante sobre elas. Olhem só, 2 tipos diferentes de sapos. A coloração da pele é diferente, né? Muito bem. Então, a família Silva foi ao Instituto de Biologia, né? Rafael e Sônia são os pais e eles têm filhos. Quais os nomes dos filhos? Carol, Lívia, Arthur e Manuel. Muito bem. Essa é a família Silva. Agora vamos ler a letrinha A. Carol, Lívia, Manuel e Arthur conheceram o sapo cururu. O nome científico do sapo cururu é Bufo marinus e descobriram que ele se alimenta principalmente de insetos. Os irmãos Silva ficaram surpresos em saber que um cururu adulto também pode comer pequenos ratos. Olhem só que interessante! Vocês já viram um sapo como esse? A prof já viu. Então, quando o cururu fica adulto, além de insetos, ele também pode comer pequenos ratinhos, né? Agora nós vamos observar o gráfico que apresenta a quantidade de alimento servida a um sapo cururu que vive no instituto. Porque o sapo vive no instituto e existem pessoas responsáveis pela alimentação dos animais que vivem lá, né? Então, vamos ver do que esse sapo se alimenta, de que quantidade de cada alimento. Vamos lá? Vamos lá. Moscas, qual que é a quantidade que um sapo cururu come de moscas?
10. Camundongos, 2. Pernilongos, 8. E formigas, 4. Muito bem. Agora, na letrinha B, está pedindo para nós marcarmos com um X a alternativa que está correta. Vamos lá? Eu vou ler cada uma das frases, tá? A primeira: o número de formigas é maior que o número de pernilongos? Formigas, pernilongos. Sim ou não? Mas nós só vamos marcar um X na frase, na alternativa que está correta. Então, se é a alternativa, só existe uma alternativa correta, tá? Segunda frase: o número de moscas é igual ao número de pernilongos? Moscas, pernilongos. É igual? Não, né? Terceira: o número de camundongos somado ao número de formigas é menor que o número de pernilongos. Número de camundongos somados ao número de formigas, então 2 mais 4, é menor que o número de pernilongos? Sim ou não? E a última: o número de camundongos é maior que o número de formigas. Camundongos e formigas. Daí vocês marquem a alternativa correta. Interessante, nós descobrimos hoje na nossa aula de matemática, né? Alguns alimentos que fazem parte da alimentação de um sapo cururu. Que legal, hein? Eles se alimentam de moscas, camundongos, pernilongos e formigas. Muito bem, então, segundo ano. Essa foi nossa aula de hoje de matemática. Um super beijo, até mais!